Vamos lá, galera, começando aqui o vídeo 2, parte 2, provérbio número 7, advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no meu íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Não. E chame ao entendimento seu parente, eles os manterão afastados de uma mulher imoral, de uma mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de audácia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca pararam em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela arrancou o rapaz, ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e eu encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com a mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou ao servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Deixe que o meu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca com tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando o discernimento, ergue a sua voz nos lugares altos junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, e a todo levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é discórdia ou perversa. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. Para os que têm conhecimento, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento do ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. E a sabedoria mora com a prudência, e tem conhecimento, vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento é falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça, também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me aproxima, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça, doçuras. Meu fruto é o melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros.
O Senhor me criou como princípios do meu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e existirem colinas, eu nasci. Ela ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia era seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele me criou. E a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que odeiam amam a morte. Os convites de sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu uma casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, os que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Sabedoria te convida para comer na casa dela e você não vai. Depois quer reclamar. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o trairá. Repreenda o sábio e ele o amará. Tem aquele ditado também, né? Que diz que quando você corrige um sábio, né? É muito melhor do que você corrigir o ignorante. Não sei o ditado, não. Não sei o ditado, não, mas eu sei que é melhor corrigir um sábio, que você vai ganhar um amigo. E é o que tá escrito aqui na Bíblia, né? Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se zombar, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam. Ali estão os espíritos dos mortos que seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Uau! Forte isso demais, gente. Forte demais, gente. Forte e atual, né? Provérbio número 10. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo, tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá.
Desculpa. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à tua ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem conhece a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a depressão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A prata dos justos são sustento há muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não conclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deita-se na sabedoria. O ímpio teme, lhe acontecerá o que os justos desejam que lhes seja concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que se enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios não dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Capítulo 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. É bem profundo esse aqui também. No dia da ira de Deus, só retidão, hein? A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos fiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que eles esperavam do seu poder dá em nada. O justo é salvo das atribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria pela bênção dos justos. A cidade é exaltada, pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo, mas o que tem entendimento refeia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o próprio mal. Quem faz o bem para os outros, a si mesmo faz. Acho que eu já até falei isso aqui, né? Quando a gente faz o bem para alguém, quem se sente melhor, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Às vezes a gente tá fazendo uma caridade, acha que tá fazendo muito, mas tá fazendo bem mesmo é pra gente, né? O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão
colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta repreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Com anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem lhe generosamente e vá aumentar em suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio dos outros. O generoso prosperará, hein, gente? A gente ouve muito isso também. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem está respeitado, já o mal vai ao encontro de quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida. Aquele que conquista almas sábios é sábio. Seus justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais os ímpios o pecador. Todo que ama disciplina, Provérbios número 12. Todo que ama disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante impiedade e não se pode desarragar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas de comportamento vergonhoso é o câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém que não tem... Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que provêm a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios, estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se.
O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Provérbio número 13. O filho do sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejosos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos deitam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm pobreza e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instituição pagará por ela, mas quem respeita o mandamento será recompensado. Os ensinos dos sábios é a fonte da vida e afasta o homem. As armadilhas da morte, o bom entendimento conquista favor, mas os caminhos do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse provérbio aqui também é bem bonito. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros do tolo acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade recompensa do justo. O homem bom deixa herança para seus filhos e de seus filhos mais riqueza do que o pecador. Armazena para os justos. A alvorada do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Provérbio 14. A mulher sábia edifica sua casa. E esse aqui é o mais famoso de todos, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba sua casa. Então, mulheres, nós temos que ser sábias. E é uma coisa extremamente difícil, né? Uma mulher conseguir atingir um grau de maturidade para ser sábia, para manter seu casamento, manter seu lar, manter sua família, manter sua vida quando você não é casada, na retidão do Senhor. É algo que exige realmente muita sabedoria e muita visão. Visão do que tem lá na frente te esperando se você não for sábia agora. Porque para você ter um futuro bom, para você viver o inexplicável de Deus, você tem que ser sábia aqui no presente, para que seu futuro lá na frente tenha sentido, né? Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas o lábio dos sábios as protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Testemunha sincera não engana, mas falsa transborda em mentiras.
O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente àquele que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de recuperar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de audácias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios à porta da justiça. Os pobres são evitados, até seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Nossa, esse daqui é ótimo, né? Para as pessoas que só falam, não faz nada. Ai, esse aqui é muito bom, gente. Todo trabalho árduo leva, mas o só falar leva à pobreza. Então, esse daqui é ótimo para aquelas pessoas que só falam, sabe? O famoso só fala, não faz nada. Nossa, vocês conhecem essas pessoas que só falam, não faz nada? É esses daqui, ó. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus aflitos. O temor do Senhor é fonte de vida, afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir é pobre. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Capítulo 15. Desculpa. Provérbio número 15. Aí eu vou ler esse número 15, que ele é um pouquinho grande, e depois eu vou encerrar para que a gente termine no próximo vídeo, tá bom? Que já tem mais de 10 páginas, mas eu tô fazendo 30 em 30 minutos, tá? Porque assim vai render mais a nossa leitura, já que a gente já tá acostumado a fazer 1 hora. Como Provérbios e Salmos vai mais rápido, porque é em forma de poesia, né? Vamos ler, estamos lendo mais páginas, ok? Estamos lendo um pouco mais. Então, vamos lá. Provérbio número 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Uau! Gente, isso daqui é pra gravar, sabe? Gravar, colocar no carro,
colar na porta de casa. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Viu? Por isso que Provérbios é tão importante. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, quem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração de quem sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta a insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração do bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietações. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom um conselheiro na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade atende à honra. Ok, terminamos com 33 minutos de vídeo. Vamos parar aqui no Provérbio 16 e continuaremos no próximo vídeo, tá bom? Beijo, meus amores, e fiquem com Deus.